Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, no governo Bolsonaro, realmente só tinha bandido. Só bandido. Lógico que também tinha aqueles que eram usados e ficavam calados para não perder a boca, né? O emprego. Porque o que acontece? Olha bem, o ex-coordenador da Polícia Rodoviária, ele inclusive na audiência que teve ontem no Supremo Tribunal Federal, e tem outra, o Adiel Pereira Alcântara, ele confirmou que as realizações de ações e policiamento direcionado para barrar o trânsito de eleitores que votariam no PT. Ele confirmou isso. Isso no segundo turno das eleições. Você vê como é que o bolsonarismo, eles são canalha? Olha bem, e esse Adiel, inclusive, ele foi ouvido ontem pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, e ele é testemunha de acusação que foi indicado pela Procuradoria-Geral da República. Agora, inclusive é sobre a ação, é uma ação penal do núcleo 1 que faz parte o genocida Bolsonaro. Agora, segundo o Adiel, que era ex-coordenador, houve ordem do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal para as blitz de policiamento direcionada e cobrança para que ônibus, inclusive o que ele mais cobrava é que os ônibus fossem parados pelos policiais. Agora, esse ex-coordenador, ele também disse que parte do efetivo da Polícia Federal não concordava com o vínculo que foi criado com o ex-presidente, o genocida Bolsonaro. Quer dizer, manipularam a Polícia Rodoviária Federal toda para servir o Bolsonaro. Quer dizer, não era uma polícia de Estado, era uma polícia do governo. Agora, esse agente de inteligência, o Glebson Ferreira de Paiva Viana, também prestou depoimento. Ele trabalhou no Ministério da Justiça na gestão do ex-ministro Anderson Torres. E ele foi responsável pela produção, inclusive, do relatório de inteligência para embasar as operações da Polícia Federal. Segundo ele, a pesquisa solicitada por Marília Alencar, que era secretária de inteligência do Ministério,
e é denunciada para a trama. Ela, inclusive, ela faz parte do grupo, a Marília. E ela também está sendo denunciada no grupo do Bolsonaro. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, diz que Vieira ficou apavorado ao tomar conhecimento que o levantamento era feito para fazer as blitz ilegais que a polícia rodoviária fazia a mando daquele canalha, daquele bolsonarista que era o chefe da Polícia Rodoviária Federal. Inclusive ele, falando ontem para o ministro Alexandre de Moraes, ele falou o seguinte, abre aspas, à época eu fiquei apavorado porque uma habilidade técnica foi utilizada para uma tomada de decisão ilegal. Isso ele afirmou. Agora, o depoimento também foi confirmado que foram realizadas operações em cidades sem nenhuma relevância de fluxo de trânsito. E o que aconteceu no segundo turno, ele diz que sabia que ia acontecer, por raciocínio, não por provas. Ele comentou. E no depoimento, que entre os dias 19 de maio e 2 de junho, vão ser ouvidos 82 testemunhas indicadas, sabe, pela acusação, as defesas dos acusados. 82 testemunhas vão fazer depoimento. Agora, após o depoimento de todas essas testemunhas, o genocida Bolsonaro e os demais réus serão convocados para o interrogatório e a data ainda não foi definida. Agora, eles respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça à deteriorização do patrimônio. Agora, o núcleo 1, que faz parte do genocida Bolsonaro, os 8 réus compõem o chamado núcleo crucial do golpe, que é o núcleo 1. E tem outra. A denúncia que a PGR mandou foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal e agora já vai para julgamento. Isso é o núcleo 1 faz parte, por exemplo, o genocida Bolsonaro, o Braga Neto, Augusto, aquele que está no bico do corvo, Augusto Heleno, Alexandre Ramage, Anderson Torres, Almir Garnier, Paulo Sérgio Nogueira e Mauro Cid, que é o delator. E tem outro porém nisso tudo. Esse depoimento de ontem, que inclusive era do ex-coordenador de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, o Adiel Pereira Alcântara, ele confirmou tudo. Inclusive, ele confirmou
direitinho todo, inclusive o que ele falou na Polícia Federal. E ele repetiu que o policiamento direcionado para barrar o trânsito de eleitores que votariam no presidente Lula. Quer dizer, o objetivo da Polícia Rodoviária Federal era impedir que os eleitores que votariam no presidente Lula tivesse acesso ao seu local de votação para votar. Por isso que eles foram barrados nas estradas, porque nem ônibus da cidade rodava. Porque a polícia rodoviária, o objetivo, o que o chefe geral da polícia rodoviária determinou, o Vasque lá, era que impedir de votar, só liberar depois que acabasse, depois das 5 horas. Quando acabasse o tempo de votação, aí eles liberariam os ônibus e também carros. Inclusive, em um dos percursos, o carro de um senador da República foi parado. De um senador da República. O carro dele foi parado na Blitz da Polícia Rodoviária Federal. Aí a gente vê que o bolsonarismo, eles organizaram, o Bolsonaro teve a manha de pegar as pessoas certas para montar essa organização criminosa no governo dele. Quer dizer, ele não governou patavina nenhuma, porque o negócio dele era meter a mão na grana. E como ele perdeu as eleições, ele organizou todo esse pessoal para dar o golpe de Estado na nossa democracia e implantar no Brasil a ditadura militar. Só que ditadura militar nós já tivemos e não queremos mais, porque nós sentimos na carne o que é ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal para ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.